Olá! Sabe aquela experiência que praticamente todo mundo já passou na vida, a diarreia? Então, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Em vez de só olhar para ela como um problema, vamos dar uma de detetive e tentar entender o que ela tá querendo dizer. É como se fosse uma mensagem do nosso corpo, uma pista. Bora começar essa investigação? Pois é, a grande sacada aqui não é só pensar em como eu paro isso, mas sim em o que está causando isso. Cada detalhe, sabe, cada característica é uma peça de um quebra-cabeça. E a nossa missão aqui vai ser exatamente essa: aprender a juntar essas peças bem no estilo de uma investigação médica mesmo. Bom, e toda investigação que se preze precisa, primeiro, definir a cena do crime, né? Então, o que é tecnicamente a tal da síndrome diarreica? É basicamente isso aí. Uma diminuição da consistência das fezes, ou seja, elas ficam mais moles e geralmente com um aumento de volume e da frequência. Tudo por causa de um aumento de líquido ali. Com essa definição na mão, a gente já pode começar a procurar as pistas. Certo. E qual é a pista mais básica de todas para começar a desvendar esse mistério? É o tempo, a duração dos sintomas. Isso, pessoal, é um verdadeiro divisor de água no diagnóstico. Olha só como essa linha do tempo, apesar de simples, já ajuda um monte. Se a diarreia dura menos de 2 semanas, a gente chama de aguda, e na maioria esmagadora das vezes a causa é alguma infecção. Passou de 2 semanas, mas ainda não chegou em 4, aí ela é persistente. Agora, se passar de 1 mês, de 4 semanas, aí a coisa muda de figura, vira crônica, e isso é um sinal de alerta de que a investigação precisa ser bem mais a fundo, porque as causas podem ser muito mais complexas. Beleza, já temos a pista do tempo. Qual é a próxima pergunta do nosso interrogatório? A localização. De onde exatamente nesse nosso sistema intestinal gigante está vindo o problema? É de cima, do intestino delgado, ou de baixo, do intestino grosso? E o mais interessante é que as próprias características das fezes dão a resposta. Uma diarreia que a gente chama de alta, que vem lá do intestino delgado, costuma ter um volume grande, ser bem aguada. Já a diarreia baixa, que vem do cólon, é o contrário. O volume é pequeno, mas a pessoa vai ao banheiro muitas e muitas vezes. E pode até ter sangue ou muco. Até o lugar da dor muda, o que já é mais uma pista para a nossa investigação. Agora atenção, porque essa aqui é uma pista de ouro, daquelas que resolvem o caso. Se as fezes tiverem aspecto gorduroso, um negócio que os médicos chamam de esteatorreia, pode apostar. O problema é quase com certeza no intestino delgado. Mas por quê? Simples. A principal tarefa do cólon, do intestino grosso, é absorver a água. Quem absorve gordura é o intestino delgado. Então, se tem gordura saindo, é sinal de que a absorção lá em cima não está funcionando direito. Ok, então a gente já tem o tempo e o local. A investigação agora fica mais profunda. A gente vai tentar entender o como. Qual é o mecanismo, a engrenagem que quebrou ali dentro? Como é que lá no nível das células a coisa está acontecendo? E olha, existem basicamente 4 culpados principais. 4 mecanismos que explicam a grande maioria dos casos. Essa tabela aqui dá um mapa geral, e agora a gente vai dar uma olhada em cada um desses suspeitos. O primeiro mecanismo é o da diarreia osmótica. Pensa assim, tem alguma coisa ali no intestino que não foi absorvida, tipo a lactose, para quem tem intolerância. Essa substância funciona como um ímã de água, puxando todo o líquido para dentro das fezes. E a dica para identificar essa é que, geralmente, ela para se a pessoa fica de jejum. O segundo tipo é a secretora. Aqui a história é diferente. É como se as células do intestino tivessem uma bombinha de água que simplesmente travou na posição ligado, sabe? E fica jogando água e eletrólitos para fora sem parar. Isso pode ser culpa de uma toxina de bactéria ou até de hormônios. E, ao contrário da osmótica, essa aqui não costuma melhorar com jejum, não. O terceiro culpado é o mecanismo exudativo, que a gente também pode chamar de inflamatório. O nome já dá a dica, né? A parede do intestino está inflamada, está machucada, como acontece na doença de Crohn, por exemplo. E essa parede fica meio que vazando. Deixa escapar sangue, muco, proteína, tudo junto com as fezes. E para fechar a lista dos 4 tem a diarreia motora. Aqui o problema é na esteira rolante do intestino, é a velocidade. Se ela está correndo rápido demais, não dá tempo de absorver a água direito. Mas se ela está muito lenta, também pode dar problema, porque aí pode crescer bactéria demais ali, o que acaba causando diarreia também. E agora, a gente chega na parte final da nossa investigação, a hora da verdade, a síntese. É aqui que a gente pega todas as pistas que coletou,
o tempo, o lugar, o mecanismo e junta tudo para finalmente chegar num diagnóstico provável. É importante lembrar que o nosso corpo é todo conectado. Então, às vezes, as pistas mais importantes nem estão no intestino. Por exemplo, dor nas juntas, uma artrite pode ter a ver com uma doença inflamatória intestinal. Febre geralmente indica infecção. Perda de peso sem motivo pode ser um sinal de má absorção. Tudo se conecta. Vamos pegar um exemplo prático para ficar mais claro. Imagina uma diarreia que começa muito, mas muito rápido mesmo, tipo umas 4 a 8 horas depois de comer alguma coisa. É muito raro isso ser uma infecção de fato. Por quê? Porque não deu tempo da bactéria se multiplicar. Isso tem muito mais cara de ser uma intoxicação por uma toxina que já estava pronta ali na comida. A famosa toxina do estafilococo é um exemplo clássico disso. E esse exemplo nos leva a um ponto que, olha, talvez seja a maior quebra de mito de toda essa nossa análise. Aquele impulso que muita gente tem de sair correndo para tomar um antibiótico, na maioria das vezes é a decisão errada. E por que não? Os motivos são bem claros. Primeiro, a maioria esmagadora dos casos agudos é viral. E antibiótico não faz nem cócegas em vírus. Segundo, pode ser só a toxina, não a bactéria em si. E terceiro, isso é super importante, em alguns tipos de infecção por bactéria, tomar antibiótico pode até piorar as coisas. E muito. Sem falar no problema da resistência bacteriana que o uso exagerado causa. Então, peraí, se o antibiótico na maioria das vezes não é a solução, qual é a prioridade número 1? A resposta é uma só, e é fundamental: hidratação. O grande perigo da diarreia, principalmente da aguda, é a desidratação, a perda de líquidos e de sais minerais. Então o foco total tem que ser em repor o que está sendo perdido. Resumindo, a abordagem mais inteligente cabe em 3 passos bem simples. Passo 1. Hidratar. Foco total em repor líquidos e eletrólitos. Passo 2. Observar. Ficar de olho nos sinais de alerta. Febre muito alta, dor muito forte, sangue nas fezes. E aí vem o passo 3. Consultar. Se aparecer algum desses sinais de alerta ou se a diarreia simplesmente não passa, aí sim é hora de procurar ajuda médica. E pra gente fechar, fica aqui uma reflexão. Muitas vezes, a diarreia não é o vilão. Ela é um mecanismo de defesa. É o jeito do corpo botar pra fora alguma coisa que tá fazendo mal. Então, em vez de a primeira pergunta ser como eu paro isso, talvez a pergunta mais inteligente seja outra. O que o meu corpo está tentando resolver? Pensar nisso já muda tudo. Valeu pela companhia nessa investigação.